Estamos aqui já nessa etapa final do nosso encontro. Eu não estou vendo o ministro Luiz Furlan, que deveria estar aqui. Onde está o Furlan? Deveria. Então, se não foi chamado, eu tenho o privilégio de convidar o ministro Luiz Fernando Furlan para estar ali ao lado da Isabela Teixeira. É o nosso Chairman of the Board. Vamos dar uma salva de palmas para o Luiz Furlan. Desculpe aí a pequena falha, Furlan. E Johnny, você como presidente do LIDE, meu chefe, como eu costumo dizer, também aqui com a presença do Felipe, nosso irmão. Bia não pôde estar pelo tema de saúde, ela está bem, mas o médico recomendou que ela evitasse a viagem de avião. E a todos que aqui estão participando do nosso encontro presencialmente. Nós, nesse momento, estamos com 6.100 pessoas nos acompanhando pela TV LIDE. Obrigado pela audiência e a resiliência, um tempo longo de evento. Estamos na parte final desse 25º Fórum Empresarial. E com, eu diria, o privilégio de termos aqui mais uma figura pública de grande relevância, de grande projeção, e que Valentina Dória nos deixará triste a partir de 1º de janeiro, porque ele não estará mais ocupando a posição que hoje ocupa como senador da República. Advogado de formação, mais de uma década de vida pública, mandato como deputado federal pela sua terra, Minas Gerais, mandato como senador, tendo presidido o Senado Federal e o Congresso Nacional por 2 oportunidades. Uma trajetória, Andréa Repsoldi, marcada pela defesa da democracia, do equilíbrio entre os poderes. Jean Paul também pela segurança jurídica, pelo compromisso, Isabela Teixeira, com o desenvolvimento do país. Rodrigo Pacheco teve, Furlan, atuação decisiva em momentos desafiadores da vida nacional e na condição de debates importantes no campo legislativo. Há pouco, ele me dizia de 5 momentos onde ele, com extrema habilidade, mas com enorme firmeza, evitou que tivéssemos um desastre em circunstâncias que eu prefiro sequer comentar, para não transformar aqui essa homenagem em qualquer viés de ordem política ou qualquer crítica a quem está ou esteve no poder executivo. Vou me abster de falar, mas não vou esquecer da defesa que você fez de pontos fundamentais ao Brasil. E Sérgio Zimmermann, onde você está? Na defesa da livre iniciativa. Um dos pontos, vou apenas mencionar um deles. Havia uma intenção específica, não vou dizer de quem e nem quando, mas de reestatizar empresas que estavam já colocadas em mãos privadas. Sabe quem impediu que isso ocorresse, Paulo Nigro? Este senador que está aqui. Este senador que teve a firmeza como presidente do Congresso Nacional, Ana Marcos, de dizer não. Não vamos fazer, não vamos apoiar e não conte comigo. Da forma mais educada, da forma mais precisa, como, aliás, é a sua característica, mas para citar um dos 5 pontos, Sérgio, que nós jamais vamos esquecer, porque foi este homem que impediu que nós voltássemos a estatizar empresas que já estavam em mãos privadas. E eu vou pedir a você, Johnny, que a placa que nós preparamos para entregar ao Rodrigo Pacheco, que você... Eu não sei onde está a placa. Está aqui? Atenção. Entregar ao Johnny, que eu vou pedir a ele que... E eu queria falar mais 1 minuto sobre aquilo que não está escrito aqui no meu roteiro, que fui eu mesmo que preparei, mas está escrito na minha alma e no meu coração, Rodrigo. Eu aprendi a gostar de você, acompanhando você. Nós viajamos muitas vezes para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos. Inúmeros eventos que nós participamos conjuntamente.
dezenas de conversas pessoais, e ao longo desse período, Johnny, a cada dia, a cada momento, a cada conversa, a cada evento, Andréia, aumentou a minha admiração por você, Rodrigo. E você sabe disso. Eu estou sendo aqui franco e abrindo o meu coração, Flávio. O Brasil vai sentir falta de Rodrigo Pacheco. Mas ele não vai abandonar o Brasil. A vida pública, pelo menos nesse momento, sim. O Brasil, não. Até porque nós, brasileiros, não vamos permitir que você deixe o seu país. Porque a contribuição que você já nos ofereceu, Rodrigo, foi de tal dimensão que você assumiu um compromisso com o Brasil. Seja no tempo onde você ainda está, na vida pública, seja no futuro, no retorno à sua vida privada. Você continuará sendo uma das figuras mais importantes na defesa da liberdade, da democracia e da cidadania no Brasil. E o prêmio que o Johnny, se você puder, pode ir até lá. Você vai receber agora das mãos do meu filho querido, João Dória Neto. É um pequeno gesto do LIDE, do Grupo de Líderes Empresariais, homenageando a grandeza, a alma, o coração, a atitude, a postura, a democracia, a justiça e a liberdade. Vou pedir que vocês possam, de pé, oferecer uma salva de palmas ao senador da República, Rodrigo Pacheco. Com a palavra, o senador, o brasileiro, o democrata, Rodrigo Pacheco. Bom, eu, emocionado, agradeço imensamente do fundo do meu coração ao meu querido amigo João Dória e a toda a equipe do LIDE por essa homenagem que é a mim rendida nos estertores da minha vida pública, do meu mandato parlamentar, do qual eu tenho e tive muito orgulho de desempenhar. Quero agradecer a você, João Dória, especialmente pela figura pública que, no momento em que esteve em postos importantes, se revelou, testado que foi por um momento agudo da pandemia, e deu a resposta aos brasileiros daquilo que todos nós esperávamos de um homem público, nos propiciando a vacina. Eu jamais vou esquecer, como cidadão, do que você fez pelo Brasil. E a política Dória, e você experimentou um pouco isso, eu experimentei um pouco isso, é uma atividade de certa incompreensão. Somente ao longo do tempo a história vai assimilando, as coisas vão caindo no lugar e a justiça vai sendo feita. Não que tenhamos o domínio absoluto da razão ou do que é certo de ser feito, mas buscamos sempre acertar. É o que você fez no seu mandato público, é o que eu busquei fazer no meu período de 12 anos na vida pública. E a política é feita mesmo de incompreensões que o digam Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e longe de nós queremos nos comparar a essas figuras, mas isso é próprio da política. A história vai ser contada ao longo do tempo, de quem numa pandemia defendeu a ciência e a vacina, de quem num atentado a valores democráticos defendeu a democracia, de quem no momento em que a soberania é atacada defende a soberania nacional, de quem em momentos de grande avanço normativo no Brasil e de evolução, como você citou, nas capitalizações e nas privatizações, na autonomia do Banco Central, no marco legal do saneamento básico e uma série de outras medidas que foram tomadas para bem do Brasil, as iniciativas de retrocesso nisso foram resistidas por homens públicos,
não só por mim, mas por outros tantos que compuseram essa frente de fazer o que era correto. Vacina no momento de pandemia, democracia no momento de atentado às instituições, desenvolvimento econômico a partir desses exemplos que aqui citei. Então, ao final desse meu mandato de senador da República, depois de um mandato como deputado federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, depois senador mais votado no meu estado e presidente do Senado por 4 vezes, eu tenho um profundo sentimento de dever cumprido. E ao encerrar a minha vida pública, dentro de um prognóstico que eu fazia lá atrás, que eu tinha uma data de entrada e uma data de saída, e que eu não me eternizaria na vida pública, acaba sendo revelada uma realidade que eu sempre busquei, de que tudo que eu agi não tinha um viés eleitoral, Jean Paul. Não era uma busca incessante de popularidade, muito ao contrário, várias medidas impopulares que precisaram ser tomadas porque o desempenho da função nos exigia, naquele momento, isso, sem nenhuma intenção eleitoral, porque eu já tinha decidido a minha vida de não disputar mais eleições. E pude servir ao meu país com projetos muito relevantes, não só na condução da presidência do Senado, e ouvindo aqui o Sérgio dizendo, óbvio, que há uma série de erros nessa caminhada, mas há também uma série de acertos e muito boa intenção de poder acertar. E muitos projetos que fui, além de conduzir como presidente, de minha autoria, e eu tenho muito orgulho disso, de ter sido o autor do projeto que propiciou combater devedores contumazes no Brasil, o Código de Defesa do Contribuinte, do qual eu fui autor. Um projeto que eu fui autor, que teve a contribuição do nosso ex-governador Cláudio Castro, a quem quero aqui render minhas homenagens, que foi o projeto de solução da dívida dos estados, que é um projeto que eu escrevi com muito zelo, que foi votado, sancionado pelo presidente Lula, para acabar com essa relação de usura da União com os estados, sobretudo com o seu Rio de Janeiro, com o meu estado de Minas Gerais, muito sacrificados naquele momento, e você teve, Cláudio, uma contribuição muito importante, talvez tenha sido o governador mais engajado naquela solução, inclusive na relação com o governo do presidente Lula. O Propag da nossa autoria, de ter sido autor de um projeto que está na eminência de ser aprovado, que é o projeto da inteligência artificial, também por nós redigido através de uma comissão de juristas, apresentado por mim como autor desse projeto, e que a Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Hugo Mota, haverá de votar, como um novo modelo do Código Civil, que eu considero que é um modelo melhor do que o atual, que nós estamos a discutir, inclusive com questões de família, de sucessões, que eu considero mais justas, que é também um projeto de nossa autoria. Eu sei número de projetos, inclusive a sociedade, o João não sabia, mas a Sociedade Anônima do Futebol é um projeto de minha autoria, que eu votei como presidente do Senado, para poder salvar o futebol brasileiro naquele instante, com a participação da iniciativa privada. Então, demos muitas contribuições, trabalhamos bastante, sem pensar muito nesse viés eleitoral e nessa compreensão, sofrendo com muitas incompreensões, mas, sem dúvida alguma, o que mais me orgulha foi o enfrentamento que fizemos em momentos críticos do Brasil, sobretudo na pandemia e sobretudo naquela crise democrática, em que parte da população se via um pouco seduzida com a revogação da democracia no nosso país, e resistimos bravemente, porque aquilo era o certo de ser feito, como é ainda o certo de ser feito, de defender as instituições, de pensar no progresso do Brasil a partir do diálogo, do bom senso, e sem interrupções, sem altercações, sem divisões, que alimentam grupos políticos e a polarização, mas que, sobremaneira, não interessam ao Brasil. E aqui meu agradecimento ao Jean Paul Prats, que foi meu colega senador, e na sua pessoa, a todos os meus pares do Senado, que me propiciaram ser presidente e votaram em mim 2 vezes para a presidência do Senado Federal. Se não acertamos sempre, buscamos acertar em todas as nossas medidas, sempre que muita boa intenção e, sobretudo, com espírito público. Essa homenagem me deixa muito feliz, muito honrado, levarei, repito, como um dos últimos atos da minha vida pública, com o meu coração e na minha mente sempre essa lembrança desse momento aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora ao final desse evento, e fico muito honrado
com a presença e com o carinho de cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.